Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas, onde todas as semanas falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. Os temas deste episódio são: será que as histórias ainda vendem? Devemos ou não expor os nossos erros perante o nosso público-alvo? E por último, o poder do podcast, influência, entretenimento e compras inteligentes. Olá, o meu nome é Ricardo Vieira e estou aqui com o Frederico Carvalho. Olá. Com o Miguel Rão Vieira. Alô. E hoje, na ausência do Diogo, temos cá uma convidada muito especial, a Susana Gomes. Olá! Muito bem-vinda. Antes de apresentarmos a Susana, muito rapidamente, deixem-me só falar-vos que neste episódio, para além dos temas que já mencionei, ainda vos vamos dar as notícias mais relevantes da semana e também uma sugestão de ferramenta digital. Já sabem que podem subscrever o nosso podcast no Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast e que agora estamos também alguns episódios, creio eu, no nosso YouTube, onde nos podem ver em HD. Como sempre, deixamos toda a informação daquilo que falamos no nosso podcast em marketingporidiotas.pt. Muito bem, feita a apresentação do podcast, falta só fazer a apresentação da nossa convidada, Susana, muito bem-vinda. Dou-te então os teus 30 segundos de autopromoção que podes usar da forma que entenderes, para te apresentares a ti, o teu negócio, bom, o teu podcast. Da sua inteira responsabilidade neste momento. Exato. Antes de mais, queria agradecer o convite. Estou completamente fora da minha zona de conforto. Eu sou coach e mentora de consultores imobiliários, portanto não tenho nada a ver com aqui o marketing por idiotas, não é? Também sou um bocadinho idiota no sentido que tenho aqui muitas ideias. Muito bem. E a realidade, o que é que eu faço? Eu trabalho muito com mindset e ajudo os consultores imobiliários a quebrarem todas aquelas crenças limitadoras que os impedem de gerar leads, de fazerem angariações, de fazerem dinheiro, não é? Que é para que eles possam ter o equilíbrio de vida que eles pretendem e criar vidas extraordinárias para eles, não é? Bom, excelente pitch. Bem, isto foi um elevator pitch do melhor que já ouvi. Muito bem, Susana. Excelente apresentação. Obrigado por teres aceito o convite. Nada, obrigada. E vais ser a primeira a lançar o tema. Mas antes de lançares o teu tema, quero só relembrar aqui o patrocinador do nosso podcast. Deixa-me lá ver se eu consigo pôr isto com música. Se encontrar a música. Diogo, desculpa-me. Bom, não tenho música, Diogo, para ti. Tenho aqui, está aqui. Bom, o nosso patrocinador, servidoresverdes.pt, que já está online e já sabem onde já podem criar o vosso website. A servidoresverdes.pt ajuda-vos a passarem. Hoje não há curiosidade da semana. As pessoas estavam à espera agora daquela grande curiosidade de saber que um servidor gasta tanto como uma iguana cheia de sede num verão escaldante. Mas bom, não temos essa curiosidade da semana, mas a servidoresverdes.pt continua a ajudar-vos a passarem para um servidor com energia 100% renovável, certificada, que permite oferecerem um site amigo do ambiente. E mais, se o vosso website for em WordPress, a servidoresverdes.pt ainda vos oferece uma otimização do site para que ele carregue mais rápido e consuma menos energia. Já sabem que para saberem mais, basta entrar em servidoresverdes.pt e deixarem o vosso contacto. Obrigado, Diogo. E agora sim, estamos prontos para ir para o grande momento. Susana, vais lançar um tema dentro daquilo que também é a tua área, que é sobre erros, e acho que é um tema muito interessante. Força! Olha, eu também achei que este tema era interessante. Andei aqui à procura de uma pesquisa e trouxe-vos aqui uma pesquisa da Kellogg School que basicamente descobriu que os líderes que confessam terem defeitos e erros, não é? Confessam os seus erros, são realmente vistos como mais autênticos. E isto não quer dizer que sejam vistos como menos competentes quando eles confessam estes pontos fracos, não é? Então, basicamente, quando nos tornamos mais vulneráveis e quando partilhamos estes erros e estes desafios, nós somos realmente vistos como mais autênticos. Então, o que é que este estudo... foi feito vários estudos, não é? O primeiro estudo, os pesquisadores recrutaram 298 profissionais e que foram divididos aleatoriamente em dois grupos, não é? Há sempre um grupo de controle e um grupo de experimental, não é? Certo. E os participantes tinham que imaginar que tinham sido contratados ou que iam ser contratados por uma empresa de investimento fictícia e que iam fazer uma reunião com os gerentes e que tinham que escolher se queriam trabalhar com eles ou não. Então, o que é que eles faziam? Enviavam-lhes uma declaração, não é? Uma carta desses gerentes, em que no grupo de controle a carta era uma carta simples, com uma descrição simples da carreira do gerente e os interesses fora do trabalho, né? Como se fosse um currículo. Certo. E no grupo experimental o gerente também revelava que tinha medo de falar em público. E depois iam perguntar aos participantes como é que eles avaliavam a autenticidade, a amabilidade e a competência do gerente. E surpreendentemente, os resultados mostravam que o facto do gerente admitir o medo de falar em público fazia com que ele parecesse mais autêntico, embora não menos amável ou competente. Então, esta experiência foi feita não só com declarações por escrito, mas também por vídeo. E em vídeo os resultados foram idênticos.
Portanto, eu achei isto muito interessante. Eles fizeram depois também um novo estudo, ainda com mais pessoas, com 400 pessoas, em que experimentaram, portanto, 2 grupos diferentes, dividiram as pessoas em gerentes e funcionários, não é? E puseram-nos a falar no chat, uns com os outros, para se conhecerem, portanto, gerentes e funcionários. E antes da conversa, não é? Os pesquisadores instruíam metade dos gerentes a divulgar no bate-papo, não é? no chat, Certo. uma fraqueza pessoal. Como, por exemplo, olha, eu se calhar chego atrasado de vez em quando, não é? Não sou assim muito pontual, ou então procrastino aqui com algumas situações, não é? Ninguém procrastina aqui, pois não. Não. Então, o que é que aconteceu? Depois dos funcionários falarem com os gerentes, pediram então para ser avaliada a autenticidade do gerente. E foram também questionados sobre se preferiam ser emparelhados com o mesmo gerente, não é, para uma tarefa a seguir, ou se preferiam outra pessoa para trabalhar. E é giro que os gerentes que revelaram os seus erros e os seus desafios não apenas foram percebidos como mais autênticos, mas também as pessoas estavam mais dispostas a trabalhar com eles noutra tarefa. O que eu achei fantástico, não é? Portanto, Sim. esta questão dos erros é muito interessante, precisamente por causa disto, não é? Porque quando nós mostramos os nossos pontos fracos, isto é tudo visto como uma coisa má pela sociedade, não é? E na realidade, no mundo do marketing, do empreendedorismo, muitas vezes isto é muito difícil de admitir os erros, não é? E esta experiência mostra que quando nós somos humildes, quando nós somos transparentes, não é, com os nossos erros, isso pode até trazer benefícios significativos para profissionais, não é, para os profissionais desta área. Então eu tiro aqui três notas sobre vantagens de admitir os nossos erros e os nossos desafios, até mesmo perante o nosso público-alvo. A primeira é que nós, quando admitimos os nossos desafios, não é? Quando nós partilhamos as nossas histórias autênticas sobre os nossos erros, não é? Seja no marketing, no empreendedorismo, no negócio online, não é? Nós estamos a construir confiança com o nosso público-alvo. Não é? E isso ocorre porque a transparência demonstra que nós somos humanos, não é? E estamos dispostos a aprender a evoluir. E os clientes normalmente apreciam esta honestidade e estão mais propensos a confiar em marcas e empreendedores que mostram esta genuinidade, não é? A segunda nota que eu gostava de trazer para aqui é que realmente admitir os erros é um poderoso impulsionador da aprendizagem contínua, não é? Porque nós, quando reconhecemos os erros, nós podemos analisá-los de forma objetiva e identificar oportunidades de melhoria. Isso permite-nos ajustar as nossas estratégias de marketing, permite-nos aprimorar os nossos produtos e serviços, não é? Tornar-nos melhores empreendedores. Portanto, aprender com os nossos erros impulsiona, no fundo, a inovação, não é? Torna-nos mais capazes de alcançar cada vez resultados melhores. E, por último, eu acho que quando nós partilhamos histórias, não é, de erros e desafios e de como os superamos, nós inspiramos outras pessoas que também, como nós, não é, são empreendedores ou são, no vosso caso, profissionais de marketing, não é? E inspiramos estas pessoas a serem mais resilientes. Isso cria uma mentalidade de superação de desafios, não é? Encoraja as pessoas a enfrentar obstáculos com coragem e com determinação, que é uma das minhas missões. Eu gosto muito deste tema da coragem. E a admissão de erros não apenas nos fortalece, como motiva, no fundo, as nossas equipas, os nossos clientes, a persistirem nos seus próprios negócios. Então eu acho que realmente esta coisa da humildade, da transparência com os nossos erros, com os nossos desafios, são mesmo muito importantes para o sucesso a longo prazo. E se calhar vou-vos deixar aqui então uma pergunta, não é? É isto que eu tenho que fazer, não é? Foi o trabalho de casa era esse. Era o trabalho de casa, não é? Era o trabalho de casa. Estão preparados para o trabalho de casa? Então. Isto é a prova oral agora. Exato. Então digam-me uma coisa, de que forma é que vocês olham para os vossos erros e desafios e se querem dar aqui um exemplo de um erro que se tornou uma aprendizagem? Muito bem. Bom, Susana, excelente tema. Excelente tema. Vamos deixar a informação do artigo com que a Susana se baseia para este tema, para vocês poderem também depois ler com mais tarde. Mas é uma abordagem interessante perceber que, de facto, se calhar o ser genuíno e autêntico ainda compensa. Respondendo à questão da Susana, Miguel, e porque tu disseste que tinhas uma história, mas eu vou-te dar menos de 2 minutos, está bem? Eu vou ser muito rápido. Eu acho bem? que os astros estão super alinhados, porque a minha história fala exatamente sobre isto que a Susana esteve a falar.
E gostei muito de ouvir os detalhes do estudo, ok? Apesar de que um estudo, quando é uma versão simulada, as coisas são um pouco simuladas, mas adorei as conclusões a que chegaram e estou 100% alinhado com elas. Muito rapidamente, eu depois a seguir conto a minha história e o meu erro pessoal, respondendo à tua pergunta. Mas eu acho que nós temos de ver aqui uma coisa. Nós vivemos numa cultura em que o erro não é muito bem visto. Mas, se nós formos a pensar bem, todas as grandes histórias do cinema são histórias em que a personagem principal não é perfeita. Ela está mal equipada, comete erros, não sabe lidar com a situação e lança-se para uma aventura, a jornada não do é? herói, pá. Sim, a jornada do herói. E nós, no cinema, adoramos as personagens que têm fraquezas. Nós não gostamos de ver o tipo que é super bem-sucedido a ser ainda mais bem-sucedido. Nós gostamos de ver o pequenino... Exato, nós gostamos de ver o Frodo a conseguir destruir o anel, não é? E só para terminar, porque eu depois a seguir vou fazer um comentário todo sobre isto, mas eu lembro-me que, eu acho que o problema começa nas escolas. Eu lembro-me na altura, quando estava na escola, a preparar-nos para ir para a faculdade, eles já começavam a dizer, e vocês vão ter as entrevistas de emprego e tal. E uma das aulas que eu me lembro era, então e vocês têm de saber bem qual é que é a vossa maior fraqueza, escolham boas, tipo, digam que são muito perfeccionistas. Que era para tentar... Eu gosto dessa. Qual é o seu defeito? Sou pontual. Exatamente. Sou muito responsável. Sou demasiado responsável. Que é uma estupidez. Ninguém acredita nisso. E eu acho que... E eu, por acaso, enquanto ainda estava no mundo das entrevistas de emprego, eu nunca tive este insight de começar a dizer a verdade. Porque estava sempre com respostas muito trabalhadas. E acho que é por isso que eu hoje não sou o diretor de uma grande empresa. Porque falhei também acredito realmente... nisso. Porque foste demasiado mentiroso. Não foste sim, genuíno. Tiveste ali a fazer genuíno. uma personagem. Não foste genuíno. E a outra pessoa sente, a outra pessoa sabe logo se tu estás a dizer aquilo por dizeres ou não. E acho que às vezes nós cometemos este erro de irmos muito trabalhados para nos expormos e acabamos por não expor nada. Mas pronto, eu a seguir vou falar imenso sobre este tema, por isso, Fred, dá-lhe. Portanto, partilhas o teu erro a seguir, certo? Eu partilho um grande erro a seguir e uma grande a Susana aprendizagem. deixou esse repto para deixar um erro. Eu quero saber. Claro. Então, Fred, força. Eu vou usar aqui o escudo, não meu, mas de outras marcas. Não sei se vai servir. Mas quero fazer aqui uma análise crítica. Que eu acho que este tema é muito interessante. Bom, para mim isto é uma questão complexa, e não logo dizer que sim. Porque o simples é dizer que é responder de forma afirmativa. Mas, ou seja, porque é que, só para recuperar, porque é que devemos ou não assumir publicamente os erros a nível profissional? Claro que vou começar pela parte positiva, dando exemplos de duas marcas, mas assumir erros publicamente, como a Susana referiu, é uma questão de responsabilidade, transparência, integridade. Ou seja, quando o líder assume os erros, e só estou a refrasear quase o que a Susana referiu, mostra que o público-alvo, clientes e a equipa, que as pessoas estão comprometidas com a verdade. E dois exemplos muito rápidos que toda a gente, pelo menos, tem assim memória. BP, quando foi o derrame do petróleo no Golfo do México, foi um dos maiores desastres ambientais. A empresa teve duras críticas porque, na sua gestão inicial, foi defensiva, um pouco invasiva, demorou a assumir as responsabilidades e depois, só mais tarde é que veio a assumir os danos causados que prejudicaram a reputação da BP a longo prazo. Outro exemplo, que ainda agora, 2023, continua a ser falado, que é o escândalo das emissões, que começou com a Volkswagen, neste caso um dos maiores fabricantes de automóveis, que foi apanhado a falsificar resultados de testes de emissões, e alguns dos seus veículos que eram a gasóleo, a diesel. A empresa minimizou a situação, mas teve multas enormes, aliás, continua a ter, e de alguma forma a marca tem a sua reputação danificada. Mas eu quero dar o outro lado, porque é o seguinte, reforçando aqui, portanto, no que diz respeito à questão de confiança do público, revelar aqui os erros vai abalar a confiança com os clientes, com os investidores, outros stakeholders, e essa falta de confiança, aí é que vem a parte que eu queria aqui refletir, que é, isto vai afetar de forma negativa as vendas, investimentos, reputação da empresa, e isso pode ser muito difícil de reverter. Além disso, eu acho que expor os erros pode também não fornecer, pode fornecer munição para os concorrentes. O mercado está muito competitivo, os concorrentes estão sempre à procura de fraquezas que possam explorar. Revelar os erros publicamente também pode dar a esses concorrentes uma oportunidade para desacreditar a empresa ou posicionar-se de uma forma alternativa. Portanto, estou propositadamente, só para deixar claro... Mais ou menos, a hora que a Susana também não alinha. Espera, mas calma, vamos deixar o Fred concluir. Sim. E depois já arrematamos. Vou concluir, porque com exemplos fica muito mais rápido. Porque, só para dizer, a parte afirmativa é mais fácil. Eu estou a escolher propositadamente vestir aqui o papel de advogado do diabo. Mas para dizer o seguinte... isso é o que toda a gente, diz, exatamente. Mas espera, vou dar dois exemplos concretos e vocês refletem se isto faz sentido ou não. Sony, PlayStation,
E igual a este caso, existiram vários e que vocês reconhecem perfeitamente em Portugal. E se calhar até vou referir marcas para ser mais fácil. Grupo Empresa, Vodafone, hospitais. Que é o quê? Ataques informáticos maciços às suas redes, dados de utilizadores expostos na internet. O que acontece? A comunicação tardia, ou seja, uma abordagem na defensiva, permite o quê? Controlar a narrativa, evitar a disseminação de informações incorretas e alarmistas. Segundo exemplo, a Zoom. Não sei se vocês se lembram, mas certeza que sim, quando foi o início da pandemia, portanto, a plataforma disparou, foi tudo uma loucura, etc. Mas havia uma coisa que era o Zoom bombing, que era pessoas que entravam nas reuniões, aquilo na altura estava ainda a ser afinado. Nas o que aulas. a Zoom fez? Minimizou as preocupações, insistia que a segurança era uma prioridade que eles tinham, permitiu ganhar-lhes tempo, resolveu problemas e introduziram depois, mais tarde, melhorias significativas. Para fechar, e passando para vocês, que eu acho que é assim, se a empresa está constantemente a expor os erros, isso tem impacto direto negativo, não só na moral dos funcionários, como também vai ter na sua motivação. Portanto, eu acho que é o equilíbrio. Claro que ninguém discorda do equilíbrio, a questão é o afirmar logo que sim. Em resumo, assumir as responsabilidades pelos erros é importante, certo? Isso é uma coisa. Uma coisa é assumir a responsabilidade pelos erros, não é? E isso tem que ser feito, não é? Porque mais tarde ou mais cedo vai-se saber. Mais vale seres tu a expor os erros da forma como tu queres comunicá-los e a controlar a narrativa. Exatamente, do que seres descoberto e depois aí, olha, esquece, não há nada a fazer, não é? Agora, uma coisa muito engraçada, e é giro tu estares a tocar nesse assunto, porque este estudo teve várias partes e houve outro estudo que foi feito, que também tinha a ver com um bocadinho com o primeiro, não é? Que eles iam ver se queriam ou não trabalhar com o tal gerente, e só que nesta vez o gerente... era-lhes dito que realmente o gerente tinha realmente sido pedido para dizer um erro. E quando as pessoas sabem que... portanto, uma coisa é tu dizeres o erro porque foste autêntico e estás a expor uma vulnerabilidade qualquer que não tem a ver com moral. Okay? Porque quando nós falamos aqui em moralidades, a coisa já inverte aqui um bocadinho o sentido da coisa, não é? Mas estamos a falar de erros simples, não é? Como a procrastinação, como a pontualidade, coisas que nos tornam humanos, não é? Coisas que existem em todas as pessoas. Nesse sentido, o facto de nós expormos essas situações para as pessoas é benéfico, não é? Estamos a ser autênticos. Agora, quando as pessoas sabem que foi premeditado, ele está-me a dizer este erro porque é suposto dizer ou porque lhe pediram para dizer um erro, isso já não é dado como uma autenticidade, já é tipo, espera lá que esta pessoa está-me a tentar manipular, já é uma coisa mais calculista, não é? Então, é verdade que isto é um tema muito complexo. Lá está, não é as coisas que nós fazemos, é a forma como os fazemos, não é? E as pessoas sentem, eu acho que o Miguel há bocado estava a dizer isto, não é? As pessoas sentem quando nós estamos a ser autênticos ou quando estamos aqui a fabricar alguma coisa, não é? E eu acho que vai um bocadinho por aí. Tu falaste aí numa série de temas que eu acho que tem muito a ver com a responsabilidade, ok? Coisas que aconteceram e que há realmente que assumir uma responsabilidade. Eu acho que este estudo estava a falar mais de erros e desafios que são intrínsecos a nós, não é? Coisas internas, não é? No fundo, aquelas vulnerabilidades que nós temos, não estamos a falar de erros concretos, tipo, olha, eu errei nesta decisão ou naquela, estamos a falar de coisas que são intrínsecas ao ser humano. Não é? No fundo estamos a expor as nossas vulnerabilidades. Ninguém gosta de dizer... eu estava a ouvir o episódio do Síndrome do Impostor, não é? Nós temos assim sempre aquele receio, não é? Isso é ser vulnerável, não é? O facto de eu dizer que fiz um erro qualquer, sei lá, no meu trabalho já não é bem ser... Acaba por ser um bocadinho vulnerável, mas aí sim, já estás a expor um erro que te pode prejudicar. Eu acho que são aqui duas coisas diferentes. Não sei qual é a vossa opinião, mas eu penso que é um bocadinho... Acho que são coisas diferentes. Miguel, não sei se queres só complementar para fechar. Eu acho que depende do tipo de erro e depende do contexto em que o erro é partilhado ou não. E temos de saber também partilhar o erro de uma forma que faça sentido, não é? Ou seja, claro, não devemos partilhar um erro só por partilhar e para sermos vulneráveis, porque a mesma vulnerabilidade pode ser forçada, não é? Ou seja, isto joga para os dois lados. Se bem que eu acho que existe uma grande diferença entre o erro da marca e o erro do indivíduo, ok?
Por exemplo, quando houve aquele caso todo da Vodafone, em que a Vodafone veio e as pessoas aplaudiram a forma com que a Vodafone, lembram-se, com que a Vodafone lidou com esse problema, e foi interessante. Não é? Mas eu vou Mas contar aí lá a minha está, história. isso foi uma situação, já vais contar a tua história, foi no dia Sim. que perdeste não sei quantos negócios porque a Vodafone estava em baixo. Exato. A Vodafone aí estava numa situação vulnerável, não é? Porque o erro nem foi deles, quer dizer, foi deles porque eles é que têm que acautelar as medidas de segurança e de cibersegurança para que aquilo não aconteça. Mas aconteceu, foram vilipendiados e tal, aquilo aconteceu, pá, nós estamos aqui, olha, estamos 24 horas a resolver isto, desculpem e tal. Pronto, toda a gente compreendeu isso. A responsabilidade. Claro, pronto, estavam ali numa situação de coisa. Claro. Mas, E tu, Ricardo? Não, eu vou só muito rápido. Eu pensei na TAP, não é? Disto assumir os erros, porque então entra na linha do Frederico. Quer dizer, era todos os dias. Epá, pois, eu sei que os aviões saem atrasados, mas também estão assim com tanta pressa. Avaliem as vossas prioridades na vida. Será que precisam, não é? Não, Uma hora dentro do avião é assim muito? Não sei. Quando estavam no IC19 não reclamam tanto. Não sei. Será que a marca podia aproveitar isso? Por estás a falar em TAP, a forma com que o nosso primeiro-ministro, o nosso estimado, não é? Cuidado, Miguel. Não assume aqui alguns erros que cometeu, não é? E levou até à última. Não, mas agora isso é outra esfera, porque é interessante, Claro. porque eu não sei se, Susana, se o estudo fala nisso ou não, porque aqui estamos a falar, se calhar, do meio empresarial e profissional e o meio político, que toca muitas vezes muito destas temáticas profissionais, tem também a sua nuance. Portanto, esta questão dos erros, de assumir os erros e de assumir as suas responsabilidade atitudes política. e responsabilidades, muitas vezes. Portanto, e tem umas nuances ligeiramente diferentes às das empresas, às dos empreendedores, às dos profissionais. Mas é interessante. Mas querias cascar alguma coisa no Costa, é? Não, sei, vê lá. não, é melhor não. Eu já bati na Podemos TAP, subscrever, já sei chega. lá isso. Exato. Exato. Muito bem, obrigado Susana pelo tema. Vamos deixar o link em martinperidiotas.pt do estudo. Olha, para poderem ler com mais o que é atenção. certo Força. é que eu não ouvi os erros destes meninos. Pronto, estão os dois em falha. Até ao final do episódio, Susana, fica a promessa. Antes de fecharmos o episódio, eles vão ter que partilhar cada um. O Miguel acho que vai partilhar uma história e o Frederico depois também vai partilhar uma história daquelas. Pronto, O parece- meu grande defeito é eu ser pontual. Pronto, uma coisa qualquer assim do género. Meio tipo, tá bem, pode ser. Bom, malta, olha, eu acho que estamos ao vivo no YouTube, acho que sim. Nós estamos aqui numa plataforma espetacular que não dá para ver os comentários do YouTube, portanto peço desculpa desde já por se calhar não conseguimos acompanhar os comentários que vão fazendo ao vivo no YouTube, mas pronto, é só para saberem que nós estamos aqui e sabemos que vocês também estão aí. Obrigado por estarem desse lado. Muito bem, antes de passarmos ao próximo tema, deixem-me só... exatamente, só relembrar do nosso grupo do WhatsApp, que podem aderir através do link w.martinperidiotas.pt. É um grupo de WhatsApp onde estamos lá nós, estão muitos dos nossos ouvintes e onde todas as semanas partilhamos muitos conteúdos, há debates de ideias, confrontações e muita entreajuda. Nós deixamos também em cada episódio um conteúdo exclusivo no nosso grupo do WhatsApp, e agora tenho que abrir aqui porque o Fred mandou pisto para o WhatsApp, mas tem aqui aqueles grupos meio manhosos, tenho que ter aqui algum cuidado. E esta semana o conteúdo exclusivo é precisamente o relatório Fintech Global 2023, Reimaginar o Futuro das Finanças, que destaca o crescimento explosivo do setor de Fintech nos últimos anos e tem mais dados relativamente a este setor, com previsões de evolução de evolução deste mercado. Portanto, este é o conteúdo exclusivo desta semana. Fica lá, vai ser partilhado lá no nosso grupo do WhatsApp e está também depois em martinperidiotas.pt. Não esquecer também que os conteúdos os exclusivos passados estão na descrição do nosso grupo do WhatsApp. Está lá também toda a informação de como podem aceder. Muito bem, caríssimos. Agora tinha aqui um flic-flac de troca. Eu, se calhar, Miguel, Então, queres avançar com a tua história? Então, Epá, vou avançar com esta história. Eu peço a ninguém que não chore e que mantenham as emoções calmas, está bem? Okay. Então pronto, eu vou contar esta história, que é uma história que é importante para mim, ok? Eu há uns anos atrás... Olhem que eu assim choro. Epá, tira lá. Conta lá isso com... Desculpa, vá. Vá, desculpa. Vá, seriedade e... Então, seriedade. embora. Eu há uns anos Sim. atrás descobri que ia ser pai e pouco depois a cadeia de fitness onde eu era diretor de marketing foi comprada por um grupo espanhol e eu fui despedido. Pá, como devem calcular, o meu mundo caiu completamente, eu senti que levei com o portão da quinta na cara e nem sabia muito bem, epá, vejam isto, eu nem sabia muito bem como é que eu ia dizer à minha mulher que tinha sido despedido, ok? No último dia de trabalho, o administrador da empresa ofereceu-me um emprego noutra empresa dele, a substituir uma pessoa que ia de licença de paternidade, pá, por acaso grande coincidência. Era mais ou menos o meu ordenado, mas claro, era com um tempo limitado e ele tinha bastante urgência na resposta, ou eu aceitava rápido ou iam ao mercado procurar outra pessoa. Eu toda a minha vida tive problemas em dizer que não e sempre optei pelos caminhos mais seguros, por isso é que comecei a trabalhar muito cedo, nunca me tinha despedido de nenhum trabalho, tinha sempre conseguido arranjar outra coisa, mas pronto. Mas eu desta vez, quando estava a ir para casa, eu pensei pela primeira vez na ideia da segurança de um trabalho estável ou não, se isto é uma ilusão. Eu na altura tinha 36 anos
Eu era um jovem bonito e confiante, ainda tinha algum cabelo, mas eu comecei a pensar, epá, e se eu tivesse 50 ou 60 anos, não é? Como o meu ordenado anterior, epá, eu estou a ouvir imenso ruído, não sei de quem é que é, desculpem lá. Nós não ouvimos muito, eu pelo menos não ouço. Sem stress. Mas não os seus fones, espetaculares. Deve ser, estes fones baratos. Pronto. Como o meu ordenado anterior tinha objetivos com base no subsídio, tinha objetivos, não é? A minha base do subsídio de desemprego era muito má e não ia dar para sustentar o nível de vida que eu tinha, muito menos como bebê. Então eu tive de tomar aqui uma decisão. Mas eu decidi telefonar ao administrador, agradecer, e pela primeira vez na minha vida eu decidi atirar-me para uma coisa que eu não conhecia, ok? Eu, com o dinheiro da indemnização, que não foi assim grande coisa, eu criei uma landing page e comecei a fazer Google Ads, vídeos, etc. A aplicar tudo aquilo que eu sabia de marketing digital. O problema é que cada euro que saía, sem eu receber leads de jeito, se tornava o meu problema mais grave, começava a ficar sem dinheiro. Eu gastei praticamente tudo o que tinha recebido na indemnização para muitos poucos resultados, e como não ajustei logo o meu nível de vida, a indemnização de repente foi-se. Eu percebi nessa altura, uma das maiores lições da minha vida, que é muito fácil gerir orçamentos de dezenas de milhares de euros com o dinheiro dos outros, mas quando estamos a gerir literalmente orçamentos muito pequenos e do nosso próprio dinheiro, parece que nós ficamos completamente arrepiados quando começamos a ver o dinheiro a sair e a não conseguimos fechar negócios que paguem esse investimento e que ainda dê para fazermos algum dinheiro. E eu sentia cada vez mais que me estava a afundar, e que a coisa não ia correr muito bem. Eu sabia que tinha skills, mas alguma coisa estava a falhar completamente. Até que houve um dia em que eu vi um vendedor de gelados na praia, assim, muito a mal de trapilho, a vender gelados como se fosse o Santini. E eu finalmente fiz ali uma espécie de um clique na minha cabeça. E eu apercebi-me de uma coisa essencial. Eu estava, a tentar promover-me online nos vídeos que fazia, como se eu fosse grande, muito bom, tivesse imenso sucesso. Mas na realidade isso era tudo um bocado falso, devido à situação em que eu estava na realidade, não é? Eu estava a tentar agir como uma grande agência de marketing, e acho que as pessoas percebiam na realidade que eu não era. Os vídeos de comunicação que eu fazia era sempre a mostrar esta ideia de que eu tenho uma dimensão, eu percebo imenso disto, eu estou à procura de clientes, etc. E estava a tentar conquistar clientes que não queriam uma agência do meu tamanho, ok? A realidade é que essa não era a realidade das pessoas que me estavam a contactar. Eu estava a ser contactado por pequenos negócios. As pessoas que vinham parar ao meu funil eram pequenos negócios que nunca sequer tinham investido em marketing, que tinham medo de investir e ainda por cima tinham mesmo muito pouco dinheiro para gastar. Eu na realidade estava a levar com os restos, aqueles clientes que nenhuma agência grande quer trabalhar porque não têm dinheiro e são maltrapilhos. É verdade. Gostei dessa analogia, restos. Sim, mas eu estava a levar com os restos, literalmente aqueles que já foram a todas as agências, com as páginas espetaculares. Espero que o cliente te ouça agora. Não, mas podcast. Podem ouvir à vontade, porque eu tenho uma relação incrível com todos eles. Eu tive um insight incrível naquela altura. Eu também sou um maltrapilho como eles, eu estou exatamente na mesma situação deles. Então eu decidi trocar tudo e comecei a focar-me no tipo de cliente que não se importava que eu também fosse um maltrapilho. Aqueles que são pequenos e desamparados. Toda a minha comunicação passou a ser: eu sou especialista, mas também sou pequeno. Okay? As landing pages e os anúncios só falavam dos problemas dos pequenos negócios. Não era tentar grandes negócios, só dos problemas dos pequenos negócios. O resultado foi brutal. Eu comecei instantaneamente a receber imensas leads baratas e a ganhar clientes. Comecei então a gravar vídeos onde eu acabava sempre com a mesma frase, que se tornou uma espécie de assinatura, em que eu dizia, fui buscar um vídeo antigo e eu dizia basicamente isto: o meu nome é Miguel Rão Vieira, trabalho em marketing digital há mais de 20 anos e a minha missão é ajudar pequenos negócios com pouco dinheiro a angariar clientes online. E acabava o vídeo sempre com isto. Comecei a trabalhar com pequenos ginásios, pequenos mediadores de seguros, gestores de imobiliário, etc. E comecei a ajudá-los a crescer. Todas as apresentações que eu fiz eram focadas nos problemas deles. E a oferta de valor era toda baseada em minimizar o risco e obter resultados que realmente funcionam com pouco investimento. Okay? Eu percebi que o marketing para um pequeno negócio é completamente diferente do marketing daquele que nós aprendemos na faculdade ou dos grandes negócios. O maior desafio de um pequeno negócio, e foi o que eu aprendi com o meu próprio pequeno negócio, é lidar com o medo da bancarrota constante e fazer com que cada euro em publicidade traga clientes novos. Depois também percebi que um pequeno empreendedor não pode perder muito tempo a aprender marketing digital, porque senão fica sem tempo para prestar um serviço de qualidade aos seus clientes. Foi por isso que eu na altura lancei o serviço leadsvendas.pt e agora estou a lançar também a startup que vocês... Não, a startup... A startup com mais 2 cofundadores, a Bubble Leads, e basicamente é uma plataforma que ajuda pequenos negócios a angariar leads em 2 ou 3 dias
e sem risco de fazerem as neiras, patifarem o budget por não perceberem nada de marketing digital. Nós estamos prestes a lançar uma nova versão, que além da landing page cria logo uma campanha de Google Ads para atrair clientes, etc. Eu já não tenho mais tempo de antena hoje, e só estou a fazer isto também porque o Diogo não está cá. E eu posso falar... Nós temos uma coach, Miguel, hoje Exato. Mas eu faço isto porque o Diogo não está cá, posso fazer este momento. E eu quero... eu acho que, olha, se isto faz ressonância com quem nos está a ouvir, eu quero convidar todos, mas mesmo todos os que estão a ouvir e com que isto faça ressonância, e se estiverem numa situação semelhante, falem comigo no grupo WhatsApp. Eu percebo exatamente aquilo por que estão a passar. E eu acredito que posso ajudar, não apenas com os meus serviços, mas também com algum do meu conhecimento, porque eu já estive aí, ok? Podes tirar a música. Ok, este momento que eu acabei de fazer Vocês riem-se porque não passaram por isso. Não, Miguel, vocês vou dizer, sempre comeram estou a ser bem. irónico. Vocês sempre comeram bem. Sim, olha, desculpa. tu personificaste aquilo que foi, em parte, o que a Susana acabou de partilhar, do ser genuíno, autêntico, sincero e transparente, e que isso ressoa nas pessoas com muito mais força do que qualquer outro tipo de máscara que se possa pôr e inventar. E a tua história encaixa perfeitamente nesse exemplo, e espero que continues a ter muito sucesso. Já vi que torraste meio milhão de euros de indemnização em 2 meses, fico folga em saber que não ajustaste o teu estilo de vida. É verdade, o Lamborghini tem prestações altas. Não se paga sozinho. Mas obrigado por essa partilha. Mas deixaste de dizer. Para terminar aqui a minha parte, eu basicamente, o que eu acabei de fazer foi contar uma história, ok? Usei algumas técnicas de marketing digital que vocês podem usar para conseguirem entregar a história de uma forma um bocadinho mais eficaz. Agora, espera lá, Miguel. A história é genuína ou usaste técnicas de marketing? Senão é aquilo que a Susana disse o estudo, quer dizer, quando as pessoas descobriram que tu afinal foi-te pedido uma coisa, já não é tão genuíno. Não, atenção, eu partilhei uma história, mas... A tua história, pronto, não faças mas, não estragas isso tudo. Deixa-me só terminar isto. Tens de dizer, tens de pimenta nos lados do partilhei uma história Ouçam, mas, é um mas. Nós temos de conseguir, e da mesma forma que o Fred há bocado estava a dizer, nós temos de conseguir controlar a narrativa, e nós temos de conseguir falar sobre uma história, mas criar algumas táticas que nos ajudem a entregar a história de uma forma que faça que as pessoas consigam realmente perceber aquilo que nós estamos a dizer, ok? Certo. Não pode ser só entregar uma história e agora dizer, eu sou muito maltrapilho. Não, é entregar uma história com uma forma de entregar a história, ok? Basicamente, eu falei um pouco sobre mim, o que me levou a criar um produto ou um serviço, mostrei os desafios por que passei e mostrar que sei como sair da situação em que a minha audiência está, ok? E era um bocadinho isto que eu queria partilhar com vocês, era falar um bocadinho sobre storytelling e sobre como nós podemos ajudar as pessoas a utilizarem histórias reais a seu favor. Ok, vocês atacaram-me logo todos, mas atenção, não. Porque tu desmanchaste a história a dizer, não, mas eu usei... Não, porque nós estamos num todos podcast muito de marketing. sensibilizados contigo, Miguel. Exato, Agora dávamos-te um abraço e uma festinha na bochecha. Mas, exatamente. Tu deixaste um repto ao nosso grupo de WhatsApp, aos nossos ouvintes, que era para ir, pronto, no fundo para... Falem comigo, exato. Eu posso ajudar. Eu sei a situação em que eles estão neste momento e, infelizmente, eu não tive alguém que me ajudasse no passado, mas também tinha os skills necessários para sair da situação. Mas se vocês estão nesta situação e estão sem os skills, falem comigo que eventualmente eu consigo ajudar-vos, ok? Agora, a questões para o painel. Vocês acreditam no poder das histórias? E que conselhos é que têm para quem quer partilhar as suas histórias e tentar utilizá-las nos seus negócios? Basicamente é isto. Muito bem. Fred, se não te importas, posso dar primazia à Susana? Não... Segue? Então, Susana, força. Fofinho. Obrigada. Então... isto tem muito a ver com o tema que eu trouxe para aqui, efetivamente, não é? Foi por isso que eu disse que os astros estavam alinhados, não é? Sem dúvida. E eu acho que isto tem muito a ver com a autenticidade. Eu acho que quando as nossas histórias são autênticas, o público conecta-se connosco, não é? E eu acredito realmente no poder das histórias. E efetivamente, cada vez que nós partilhamos um pouco de nós, lá está, não é? Mesmo dos nossos erros e nossos desafios. E quando eu digo erros e desafios, é mesmo aquelas coisas que estão cá dentro, não é? Que estão, não é propriamente as coisas que aconteceram e que foram mal feitas, é mesmo aquelas coisas mesmo cá de dentro, não é? Lá está, como o Miguel estava a dizer, eu queria ser grande e estava aqui a mostrar esta imagem de grande e depois quando fui quando percebi que se calhar estava a falar para os pequeninos, se calhar quis ser um bocadinho igual a eles. Isto sim é a verdadeira história. E é isto que conecta as pessoas e é isto que vende, na realidade. Eu acho que é isso. O Lamborghini não se paga sozinho, isto ainda vê vendas. Foi uma história. Um maltrapilho
Não, há um livro muito famoso que vendeu imenso e que acredito tenha vendido uma grande parte só por causa do título. Que foi, como é que é? O Buda que vendeu o seu Ferrari? O monge que vendeu o seu Ferrari, sim. Pronto, as pessoas não leram o livro, mas compraram aquilo só porque... Não, eu li o livro. Eu li. Pronto, eu estou a dizer, os 90%, também a parte das pessoas não lê os livros. Eu ia dar palco aqui à Susana, porque isto é um tema que a Susana trabalha muito. Mas a Susana já voltas a este tema, não é, Susana? Força. Bom, Miguel, primeiro, não conhecia a tua história, é pelo menos este teu percurso. Pronto, estou sensível a ele. Não. E dá-te aqui um abraço. Isso quer dizer que o Miguel não partilha assim tantas histórias quanto isso. Ele pouco fala. E quando fala, pá, o Diogo está sempre. Eu devia ter partilhado esta história ali ao lado da piscina. Exato. Com o vídeo a gravar na piscina. A lata deste gajo. A moral. O maltrapilho. Ricardo, vê lá os comentários no YouTube. Mas não sei se... Então eu já lanço, mas força. Bom, eu ia só comentar que as histórias do storytelling realmente são uma arma poderosa aqui no universo das vendas, do marketing. Claro que no contexto do Miguel, não só das marcas em geral, despertam emoções, estabelecem uma relação mais profunda com o produto, com o serviço, ou seja, narrativa emocional que cativa e fideliza clientes. Há uma série Netflix que eu adoro que se chama Resumindo, e há um episódio que eu recomendo vivamente que se chama Contos de Fadas, que aborda preocupações humanas basilares. Só que, no fundo, o que eu achei muito interessante é que histórias que nós sempre ouvimos, da Rapunzel e outras que tais, são completamente reajustadas em função da cultura. Isto só para dizer o seguinte, portanto, ou seja, storytelling com Contos de Fadas é o ex-libris, não é? Mas no contexto empresarial, realmente o storytelling não só permite mostrar ao mundo o que é que a marca representa, mas também transmitir os valores, qual é que é a missão, de forma genuína e cativante. Vou pegar aqui em duas marcas portuguesas, uma é batida, a outra menos, mas que eu acho que realça bem o conceito. Vamos tomar como exemplo Delta Cafés, reputada marca de café portuguesa. Portanto, numa das campanhas, foi das últimas que fez com publicitárias, a Delta contou a história do seu fundador, o Rui Nabeiro, destacou a paixão pelo café. Aliás, ele era a imagem dos Mupis, mas destacava a sua paixão pelo café, o seu compromisso com a qualidade, a sua dedicação à comunidade, e todas as imagens refletiam um pouco isso. Ou seja, a campanha permitiu que os consumidores conseguissem associar a marca aos valores, com uma determinação, dedicação, caráter, e isso, espero eu, e acredito, que nos faça sentir também o desejo de uma chávena de café. Segundo exemplo, também numa marca portuguesa, Josefinas. A marca tem uma história muito poderosa do empoderamento feminino, que é contada através dos seus produtos e das suas campanhas. A fundadora, que é uma das, Filipa Júlio, por acaso agora não sei se é só ela ou duas, mas acho que é mais que uma. Bom, em resumo, uma das fundadoras da marca conta que a empresa nasceu em homenagem à avó. E a empresa tem como missão de criar sapatos que unissem conforto e elegância para mulheres. Aliás, numa entrevista que eu li, ela própria refere que as Josefinas somos uma marca feita de mulheres para mulheres. Portanto, esta história, o que é que eu acho? Que inspira confiança, cria um laço com os clientes que se identificam com os valores da marca. Para fechar, storytelling, reforçando, e concordo, permite criar aqui uma ligação emocional com os clientes, transmitir os valores da marca de forma envolvente, distinguir-se do mercado, porque ele é cada vez mais competitivo e as pessoas querem se agarrar também a este tipo de conceitos. Portanto, mais importante ainda, faz com que os clientes não só queiram comprar o produto ou serviço, mas também queiram fazer parte da sua história. Muito bem, portanto partilha. Portanto, o storytelling está vivo e recomenda-se. E vamos aqui aos comentários. Então no YouTube está aqui um Diogo Abrantes da Silva, não sei se será ou não o nosso colega, não sei, só está a dar aqui nota de grande convidada, portanto a enaltecer ainda mais o gabarito de quem está connosco. Temos o Nuno Lopes Monteiro, grande também participante dos nossos episódios, que diz que creio que mais que, isto ainda relativamente ao tema passado, creio que mais do que divulgar um erro que cometemos numa entrevista, devemos contar o que fizemos para o superar. Portanto, mostrar também a capacidade de superação. O Luís Menezes, o grande Luís Menezes, dinamizador do nosso grupo do WhatsApp, que fala, penso eu, que seja para ti, Miguel, que ele diz que querias ser um samurai. Não sei se aqui tem alguma coisa subentendida, mas... Eu era mais um lutador de sumo, não? Não sei, com 35 anos, que peso aportavas. Mas depois diz que afinal era tudo fake, porque de facto tu fizeste uma curva de 90 graus pelo menos. Epá, vocês não me deixaram acabar e cortar. Bem, agora as pessoas pensam que eu sou uma fraude. Epá, não, de todo. Porque, olha, tu devias ter ouvido, a Susana estava-te a aconselhar, tu disseste mas, e se fosses no I,
a coisa já tomava o termo. Bom, só para fechar os comentários, Luís Menezes outra vez faz também seguimento do tema do podcast ou episódio passado, o síndrome do impostor. Muitas vezes não partilhamos porque achamos que ninguém quer saber ou que ninguém está na mesma situação. O Nuno Lopes Monteiro, quanto ao do impostor, já aprendi a lidar com isso, aceitando e tentando transformar numa valência. E, pelos vistos, tem conseguido. Obrigado pela partilha dos comentários no YouTube. Fred, força. É uma pergunta para a Susana. Susana, naquilo que tem sido o teu acompanhamento com muitos profissionais, e estamos a falar de storytelling, a contar as narrativas, o que é que tu identificas que são, digamos assim, erros comuns quando as pessoas contam a sua história ou associam a sua história à história da marca? Epá, isto é muito que se lhe diga, não é? Até porque eu trabalho com consultores imobiliários e eles, muitas vezes, a maior parte das vezes, encarnam a marca e deixam de ser eles próprios, basicamente, não é? E isso é gravíssimo, porque depois as pessoas não se conectam com eles. E depois, quando não se conectam com a marca, têm um problema, não é? Por isso depois as pessoas dizem, eu não gosto daquela marca. E o consultor diz que é da marca, ele já nem quer ouvir falar. Não quer saber, não é? E isto é um erro que... E eu vejo isso não só nos consultores imobiliários, vejo isso em várias áreas, não é? Que tem a ver com isso mesmo, tem a ver com a nossa autenticidade, com aquilo que nós somos... E todos nós devemos criar a nossa marca pessoal, independentemente da marca que nós representamos. Nós somos uma marca, nós primeiro vendemos a nós próprios, não é? E só depois então a marca no fundo é uma coisa que hoje pode ser aqui, no outro dia pode ser acolá, não é necessariamente uma coisa para a vida. Agora a nossa marca é para a vida, não é? E nós deixamos marcas nas pessoas, e quando nós começamos a trabalhar com a marca de outros, com os valores de outros, com as identidades de outras pessoas, isso também deixa marcas, mas não são positivas, são precisamente aquelas marcas negativas para lá está. As pessoas quase que cheiram quando a coisa não é autêntica, não é? É quando o áudio e o vídeo não correspondem, não é? Quando a coisa não está a bater bem, as pessoas sabem, não é? Excelente. Eu acho que sim. Muito bem. Obrigado, Fred, pela interpelação. Obrigado, Susana, pelo input. Muito bem, Fred, antes de passarmos ao teu tema, já sabem que antes está a ouvir pela primeira vez e ainda não é subscritor, por favor, subscrevam o nosso podcast, já sabem, nas plataformas tradicionais de podcast, e se gostarem muito, já nos estão a ouvir há muitas semanas e ainda não foram lá deixar as 5 estrelas, por favor, façam no fim deste episódio. Muito bem, Fred, tu vens falar de algo que estamos a fazer agora mesmo. Exatamente. Vamos falar de podcasts. Muito bem. Bem, estimados ouvintes, querido painel, o poder do podcast, influência, entretenimento e compras inteligentes. Hoje vou desvendar os segredos cativantes do mundo dos podcasts, uma ferramenta de influência que está a conquistar corações e mentes. Bom, 28%. Um estudo recente mostra que 28% das pessoas já compraram algo por causa de um podcast. Eu acho que eles estão num número interessante, espero que este podcast possa ajudar nesta pequena percentagem. O estudo realizado para Pew Research Center revelou que os ouvintes de podcasts estão a tomar decisões de compra baseadas nas recomendações e promoções feitas neste formato envolvente. Aliás, nós, no próprio podcast, temos recebido alguns e-mails precisamente a sugerir recomendações, parcerias, patrocínios. Isto para dizer o seguinte, isto realmente é uma oportunidade imperdível e interessante. Qual? O podcast Marketing por Idiotas. Não, refiro-me aos podcasts em geral. Não, vai lançando, só favor, Fred. Obrigado. Vai dando de acordo com o estudo, os podcasts não apenas influenciam as compras, mas também moldam vidas, e esta achei interessante. Surpreendentemente, 36% dos ouvintes adotaram ou tentam adotar mudanças de estilo de vida, como seguir uma dieta saudável. Miguel, não sei se estás aqui a influenciar aqui alguma coisa. Os podcasts estão a inspirar pessoas a alcançar os seus objetivos de saúde, bem-estar e muito mais. Bom, agora acredito que alguns ouvintes do podcast estejam a perguntar-se, Federico, mas como é que os podcasts conseguem tanto impacto? Bom, para além de ser uma fonte de entretenimento imbatível, oferecem conteúdo valioso. Outro estudo, curiosamente feito por uma entidade muito semelhante, mais recente, feito pela... feito pela Pew Research, eu é que estava aqui a baralhar, mas feito pelo Pew Research, 3 vezes só para publicidade para os patrocinarem. 3 em cada 5 ouvintes já leram livros, assistiram a filmes ou ouviram músicas porque foi recomendado em podcast. Portanto, em resumo, os podcasts estão a transformar o modo como consumimos e influenciar as nossas escolhas. Mais um dado interessante, e com isto fecho, 68% dos ouvintes de podcasts afirmam discutir o que ouviram com outras pessoas, provando que o boca a boca é poderoso neste meio, seja para ficar dentro de notícias atuais,
aprender sobre ciência, marketing, tecnologia, cultura pop, enfim, há um podcast para todos os gostos. Portanto, meus caros, estimados, vem uma primeira pergunta para vocês, que é: que podcasts é que vocês gostam de ouvir? Se têm assim algumas recomendações, não é? E depois, não menos importante, uma segunda questão, que é... Aliás, vou já ficar com esta, para depois poder acrescentar aqui mais valor. Então, Susana, não sei se queres partilhar, tu que és uma ávida ouvinte de podcast, estavas a partilhar, sei lá, sem número de podcasts, consegues enumerar 2? Bom, Marketing por Idiotas 1, vamos deixar espaço para o outro. É assim, eu não ouço podcasts. Eu tenho um podcast, mas eu não ouço podcasts. Então, isto porquê? Porque, primeiro, eu quase não conduzo, porque eu trabalho em casa, eu faço tudo a pé, moro ao pé da praia, portanto, não preciso basicamente do carro para grandes coisas. Portanto, não ouço nada no carro, tirando alguma música, mas é quando eu estou no carro, que é muito raramente. E em casa também ouço mais música do que podcast e gosto muito mais de ler um livro do que ouvir. Se calhar não sou muito auditiva, não sei. Agora, a verdade é que, ainda assim... É engraçado que... Mas eu não sei se... Provavelmente vocês não têm esta questão, mas eu quando estou a ouvir um podcast, que já ouvi às vezes, eu não consigo estar parada. Eu tenho que estar a fazer qualquer coisa. Também és assim, Ricardo? Não, eu não consigo... O meu cérebro liga-se completamente no podcast, eu tenho que estar... Não, eu nem a mexer. Eu tenho que estar... Não consigo estar ao computador. Se estou a ouvir, tenho que estar concentrado e a processar a informação. Precisamente. Só que eu, como não consigo estar parada... Não chateia-me estar a ouvir, porque aborrece. Só a ouvir, e se estiver a fazer qualquer coisa não consigo ouvir, lá está, porque eu já experimentei estar a fazer, por exemplo, limpezas ou qualquer coisa e estar a ouvir. A meio já perdeste o raciocínio da pessoa que está a falar, porque já não estava a apanhar. E já pensei que era o Barry White. Na corrida, já experimentei às vezes na corrida e também não consigo muito bem. Se for uma corrida assim, tipo numa linha reta que sem grandes obstáculos, ainda vai que não vai. Agora, se eu tiver que ultrapassar qualquer coisa, esquece. Caminhada, se calhar em caminhada se calhar é capaz de dar. Eu vou isso a andar. Pois, a andar. Caminhada talvez. Só se não for ali pelas falésias, como eu costumava ir, porque eu pelas falésias não consigo. Não, olho para uma pedra, já perdi o raciocínio, já não dá. Então, agora, o que é que eu posso recomendar? Posso recomendar o podcast de um dos meus mentores de marketing, porque efetivamente, mal ou bem, eu acabo por o ouvir. Mal ou bem, não é? Bem. É o QI Marketing Secrets, do Ricardo Teixeira. Olha, bastante falado no nosso grupo do WhatsApp. Olha, estás a ver? E pronto, eu sou fã do Ricardo, não é? Eu sigo o Ricardo já há muitos anos e, portanto, posso recomendar isso. E a verdade é que eu também tenho o meu podcast, que apesar do público-alvo ser consultores imobiliários, é giro que tenho muitos empreendedores, outras pessoas de outras áreas a ouvirem o podcast, porque eu trago sempre convidados. Portanto, o meu podcast chama-se Conversas Imobiliárias, é sempre com um convidado diferente e eles acrescentam valor que pode ser adaptado a qualquer área, na realidade. E já lá tive o Frederico, portanto... ele está a distribuir. Ele está a distribuir é a reciprocidade. Muito bem. Então pronto. Diz isto. É isso. 2 recomendações. Bom. 2 recomendações. Então, Miguel, tu é que se calhar estás mais pronto a dar aqui já... Bem, vais dar 2 para o Fred e depois remeter aqui o resto do tema. Olha, eu vou dar 2 redes, ok? Eu geralmente eu consumo podcast e comecei a consumir imenso no último ano, quando criámos o podcast, não é? Nos últimos 2 anos. Sim. Porque queria perceber um bocadinho mais e tal, e como gostava de ouvir o nosso, apercebi-me também que gostava de ouvir outros. Eu geralmente quando vou andar a pé, eu ando sempre para aí 1h30 a pé. E eu quando estou a ir, eu geralmente ouço podcast de negócios e gosto imenso da rede de podcasts do HubSpot. Não sei se vocês conhecem, se já ouviram ou não. O HubSpot tem... Eu por acaso agora até já sou cliente HubSpot. O HubSpot tem imensos podcasts muito bons, que são giros e entretêm e tal, e estão bem feitos. E são de consumo mais curto, por isso são giros. E geralmente quando eu estou a voltar e venho a pensar no podcast que acabei de ouvir, eu geralmente venho a ouvir os de entretenimento, aqueles que eu não preciso estar tão ligado, como o programa cujo nome não podemos dizer, não é? Sim. E os podcasts do Observador, tipo O Resto é História e isso. Geralmente são aqueles que eu depois venho a ouvir quando estou a voltar, mas basicamente são estas as minhas recomendações. Muito bem. Então, Fred, força. Bom, só para recomendar muito rápido, por acaso, eu aos sábados ouço sempre, quase religiosamente, esse o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Gosto muito de ouvir 45 graus e pontualmente o pivô, mas ultimamente não tenho conseguido
boa prática. Bom, mas Opa, eu ouço extremamente desagradável, mas acho que era descontextualizar estar aqui a dizer que eu ouvia isso. Não, Pronto, mas ouço isso. Por acaso é engraçado, porque quando eu estava a preparar o conteúdo que hoje trago, li no site do Expresso que o programa do Ricardo Araújo Pereira, que passa ao domingo, é o programa mais ouvido da rede de podcasts da empresa. Quando aquilo visualmente é que tem uma apelo. Pois, exato. Achei engraçado. Olha, eu só queria dizer o seguinte, estimado painel, queridos ouvintes, solicitando a vossa atenção para este pedaço final de conhecimento para falar do futuro dos podcasts. Então, 3 notas breves. 1. Os podcasts são predominantemente focados em áudio e projetados para serem consumidos enquanto as pessoas realizam outras tarefas. Eu gostei de ouvir as experiências diferentes do Ricardo e da Susana. Exato. Também do Miguel. Por outro lado, os vídeos do YouTube dependem de elementos visuais e exigem a atenção do espectador do ecrã, e ali a opinião de vários especialistas, e muitos acreditam que a distinção entre os dois, ou seja, áudio e vídeo, está a tornar-se menos relevante com a convergência de formatos e a integração de vídeo nos podcasts, como já está a acontecer também aqui no Marketing para Idiotas. 2. Outra curiosidade, que é sobre o dinheiro. A opinião geral é que há uma enorme oportunidade de monetização dos podcasts, especialmente considerando a crescente base de ouvintes e o envolvimento contínuo com o formato. Plataformas como o Spotify já estão a investir em recursos para vídeo para reter conteúdo e oferecer, não só em vídeo, mas em áudio, oportunidades de monetização adicionais como bónus exclusivos para assinantes e ainda comunidades. E para fechar, quem está a ouvir podcast em 2023? Um público emergente ou o público mais sénior? Bom, na prática, as faixas mais jovens são aquelas que estão a ouvir um pouco mais. Curiosamente, no último rastreio que fizemos do podcast Marketing por Idiotas, a grande maioria das pessoas tem uma fronteira de idade de 35 anos. E o que é interessante é que este alcance do podcast ele é bastante amplo, é abrangente, desde talk shows, a documentários narrativos, a entrevistas, enfim, é tudo um pouco. Portanto, quero aqui ouvir a vossa opinião, que é a seguinte: como é que vocês acham que as marcas podem aproveitar o podcast na sua estratégia de marketing? Muito bem. Antes de passar a palavra, vou só aqui deixar mais 2 comentários do YouTube, do Nuno Lopes Monteiro, outra vez, que confirma que ele próprio já comprou um livro depois de falarmos nele. Creio que sejamos nós a falar no podcast, se não for, Nuno, por favor, desculpa. E o Luís, que fala aqui sobre o nosso... sobre o nosso patrocínio, que a servidoresverdes.pt paga um fio milionário pela exclusividade de patrocínio, mas deixa aqui uma sugestão de audição do podcast que é para experimentarmos no duche. Não sei se a servidoresverdes.pt aprovaria isso, porque duche de 1 hora, que é mais ou menos o tempo do nosso podcast. Exato. Não sei o que isso faria ao planeta e ao ambiente. Mas muito bem, caríssimos, respondendo então à questão, Miguel, agora tomas tu a dianteira de como é que então como é que se pode aproveitar um podcast numa estratégia de marketing de uma marca de forma resumida em menos de 2 minutos. Okay. Está a contar. Olha, eu acho que o podcast devia fazer parte da estratégia de qualquer marca que tenha serviços para vender ou que tenha alguma explicação a dar. Eu próprio sou consumidor de podcasts e compro imensas coisas. Eu compro livros recomendados por podcasts. O próprio HubSpot, eu estou a ouvir tanto a rede HubSpot de podcasts que eles falam tanto do produto que eu acabei por pensar, conseguiram. Realmente, deixa-me lá experimentar o CRM grátis que eles têm. Eu pensava que tinhas enviado um e-mail a pedir um patrocínio, que realmente não, e já de repente, dou comigo apaixonado pelo produto, ok? Ainda estás na versão gratuita? Ainda estou na versão grátis, mas para a semana já vou trocar para a paga. Porque o meu negócio cresceu tanto assim que tive o HubSpot, /Miguel, /link afiliado. Não, mas eu gosto de ouvir. Eu acho que o podcast deve estar na estratégia porque naquele momento nós temos o ouvido do potencial cliente. Se nós soubermos fazer bem, não for um podcast comercial, e estivermos a falar e fazemos recomendações genuínas e que façam sentido para o cliente, é um excelente sítio para comunicar. Nós podemos explicar com mais calma, não há interrupções. Realmente a pessoa poderá estar a fazer outra coisa qualquer. Mas no meu caso, por exemplo, estou a andar a pé, eu não posso olhar para mais nenhuma coisa, né? Vou olhar para a paisagem e tal e vou ouvir e apanhar com as mensagens todas. Por isso eu acho que o podcast é muito bom para conseguirmos explicar conceitos e educarmos o nosso potencial cliente a conseguir tomar algumas decisões. Para as marcas, do ponto de vista estratégico, criar podcast não é para toda a gente. É preciso haver paixão e é preciso gostar mesmo daquilo que se está a fazer, porque nós durante muito tempo estivemos aqui a fazer isto e nem sabíamos se havia pessoas a ouvir. E estávamos continuamente a fazer com 5 pessoas a ouvir, 10 downloads, até chegarmos aos 1000, não é? Acho que as marcas é difícil dar esse passo,
mas por que não patrocinarem podcasts como o nosso, não é? Marcarem aqui presença, trazerem cá os seus profissionais. Acho que faz sentido e é algo que deve ser trabalhado. Obrigado. Obrigado por alinhares com a estratégia de comunicação que tínhamos definido no início, de promover esses inputs de patrocínios. E tu, Susana, em também 2 minutos, como é que então as marcas podem integrar ou aproveitar os podcasts na sua estratégia de marca? Olha, não sendo especialista em marketing e ainda assim estando envolvida numa comunidade de marketing, a verdade é que eu olho para o podcast, apesar de não ser consumidora de podcasts, é uma excelente oportunidade de divulgar conteúdo, como qualquer rede social, como qualquer... até mesmo o email marketing, não é? Nós, se vamos divulgar conteúdo, que seja conteúdo de valor. Lá está. Não faz sentido nós estarmos a falar num podcast só em termos comerciais e compra, não é? Porque as pessoas não vão ouvir. Mas lá está, se nós contarmos histórias, se nós acrescentarmos valor, não é? Se nós falarmos de coisas que interessam às pessoas, faz todo o sentido. E lá está, nós não precisamos de falar nos produtos e nos serviços que nós vendemos para as pessoas verem o valor que nós temos. E isso é impagável, porque quando, lá está, o Miguel estava a dizer, quando as pessoas estão a prestar atenção, elas estão-nos a dar um bem precioso, que é realmente elas têm os ouvidos ali para nós. E, portanto, é aproveitar para entregar valor nessa altura. Olha, basicamente isto é criar relação à distância, não é? Porque tu acabas por criar relação de alguma maneira, não é? Eu tenho pessoas que às vezes vêm ter comigo que me dizem que parece que me conhecem e eu não conheço aquela pessoa de lado nenhum, não é? E que vocês de certeza que também têm situações desse género. E tu acabas por criar essa relação à distância. E eu acho que é isso que as marcas também devem fazer, é criar essa relação com os clientes. É? Nós hoje em dia já nem podemos ir a um café, as pessoas param-nos e olha, gosto muito de o ouvir, está bem, pronto. Mas pode dar o café agora, se faz favor. Exato. Mas é isso. Agora conhece a tua história, Miguel? Pois, agora conheces a tua história, amanhã vais receber muitos abraços, pá. Maltrapilho do marketing. Exato. Depois anda de Bentley e piscina em casa. Olha, grande nome para um podcast, o Maltrapilho do marketing. Fui eu que disse, portanto a marca é minha, portanto não comeces com ideias. Bom, obrigado aos 3 pelos temas, excelentes temas. Vou só fechar este tema com mais um comentário para fechar do Nuno Lopes Monteiro, que aconselha 2 podcasts, eu este não conheço, mas tem um nome também interessante, que é Casa, Trabalho, Casa e o 45 Graus. E confirma o Nuno que o livro que comprou foi falado por nós, eventualmente sem link de afiliados, como deveria ter sido, mas enfim, é o que temos. Muito bem, os temas estão fechados. Obrigado a todos pelos vossos temas. Vamos passar ao próximo segmento, que são as notícias, as rapidinhas, neste caso as notícias da semana que achamos mais relevantes. Vamos lá então. Bom, o regulamento para o mercado de criptoativos, MiCA, penso que é isto, está aprovado na Europa e garante proteção de investidores. A Europa é a primeira zona económica a avançar com regulamentação do mercado de criptoativos. As novas regras entrarão em vigor em 2024. O Instagram testa uma nova interface de visualização prévia só para conteúdos em áudios nos stories. O som está desculpa. Da música. Agora sim, mas perceberam que o Instagram testou uma nova interface de visualização prévia só para conteúdos em áudios nas stories. Gostaram? A Karin AI, criada com tecnologia GPT-4, será a sua namorada. Bom, a estrela do Snapchat criou uma companheira romântica ficcionada a €1 por minuto e está a caminho de ganhar cerca de $5 milhões por mês. O produto rendeu mais de $100 mil só na primeira semana. Está validado, Miguel. €1 por minuto. Não vamos por aí. Bom, o Twitter tem uma nova CEO, Linda Yaccarino, espero ter dito bem. Musk passa a ser o presidente e diretor de tecnologia. O YouTube TV ultrapassou os 6 milhões de assinantes, já é obra. O WhatsApp lançou o Chatlog para tornar as conversas mais privadas. O TikTok atualizou a página de análise de vídeos com novos insights detalhados. A Meta adicionou, gosto destas notícias, novos elementos educacionais ao painel profissional para criadores. E por último, a Comissão Europeia aprovou a compra da Activision pela Microsoft. Lá se foi o Counter-Strike, ou não sei qual é o nome daquele jogo que estava a dar tanto stress, que era por isso que não era vendido. Muito bem, foram as notícias da semana, em formato super rápido. E agora vamos ao próximo momento em que vamos deixar aqui a nossa convidada completamente desprevenida, que é o momento de ferramenta da semana. E assim como a semana passada, não sei se foi a semana passada, se foi há 2 semanas, perdão,
em que deixámos a nossa convidada completamente desprevenida e que dissemos assim, bom, não tínhamos aqui nada preparado de ferramenta da semana. Ó Susana, que ferramenta poderias sugerir dentro daquelas ferramentas que usas no teu dia-a-dia, digitais, e que é uma ferramenta que para ti é imprescindível no teu dia-a-dia de trabalho e que queiras sugerir à nossa audiência? Não vale o Outlook, o Excel e o Word. A partir daí está a valer. Também não uso o Outlook, também não uso o Excel, também não uso... Bom, mas pronto. Epá, não fales mal de nenhuma ferramenta se não tiras nos patrocinadores. Não, pois. Não é? Mas são todas excelentes ferramentas, apesar de não usar, são todas excelentes ferramentas. São excelentes. Sim. O que é que eu uso? Deixa-me pensar. Epá, eu uso muito o Evernote. É uma das ferramentas que eu uso mais. Para criação de conteúdos, eu uso o Evernote para muita coisa mesmo. É aquilo que me organiza o pensamento, basicamente. Interessante. É isso. Tu fica Eu o gosto Evernote. do Evernote, mas depois eles têm aquela parte paga dos 12 euros por mês que... Eu não pago nada. Sim, e aqui pagar é complicado. que pagar já sabes. Eu não pago nada. Eu uso a ferramenta só a parte gratuita. Sim, mas a gratuita só dá para usar um dispositivo. Se quiseres usar dois, não é? Não, dá para usar dois. Dá para usar usar dois. Sim. Sabes Tu que consegues usar dois. Eu uso o telemóvel e o computador, não preciso mais. eu passei a usar o Google Keep E para às vezes, substituir o Evernote. quando preciso do tablet, por exemplo, que é raro, tu podes mudar, acho que é durante um mês ou uma coisa assim, podes mudar. Podes mudar de um lado para o outro e depois mudas outra vez. Mas dá para dois. Eu sei que dá para dois porque eu uso os dois. Sim. Fixe, olha. Eu mudei para o Google Keep, mas não é a mesma coisa. O Evernote é mais Não, organizado. o Google Keep não. Não, Já me faz a mesma- falaram do Note. OneNote. Do Notion. Também é Acho que pago. O Notion, sim. E bem pago. mas também ainda não consegui relacionar-me bem com ele, porque lá está, estou habituada ao Evernote já há imenso tempo e pá, funciona tão bem. Para mim, Muito bem. Fica a ferramenta da semana, um clássico, neste caso, um dinossauro de ferramentas por isso digitais. é que eu não uso o Word, porque uso o Evernote. Pois. Mas eles também têm como é que se chama da Microsoft? Agora ferrou-se o nome, o OneNote. Não. Sim, É? acho que sim, há o OneNote, sim. Não era OneNote. Ou é? Não. Bom, alguém há de corrigir depois a posteriori. Mas é uma excelente ferramenta também da Microsoft. Microsoft, sempre para si. Aí, pronto, disponível. Ou não. Muito bem, fica a ferramenta da semana, um clássico de organização de conteúdos, de notas e de ideias e de pensamento, o Evernote. Muito bem, caríssimos, estamos a chegar ao final do nosso episódio. Querem deixar algum repto muito rápido em menos de 10 segundos? Os nossos Já Enquanto damos eu a vejo aqui oportunidade à Susana para dizer adeus. Conveniente. Então, já viste- Susana, Não sei se Ricardo, se queres ver. sim, tinha aqui os comentários só do Luís Menezes. Que fala precisamente que é interessante ver que algumas marcas já começaram a ter podcast na sua estratégia, que enumera aqui algumas marcas, a FNAC, a JLL no Observador, o Lidl, e depois põe aqui os restos do marketing, eventualmente alguma sugestão também de nomes para podcasts, Miguel, os restos do marketing. Estamos agora aqui em pleno brainstorming, e o Nuno Lopes Monteiro, para finalizar, deixa também a sugestão do Notion, que é, no fundo, ele diz que é uma conjugação do Evernote, do Keep e esteroides anabolizantes, tudo junto, numa só aplicação. Muito bem, agora sim, fechamos o episódio. Susana, queres só relembrar mais uma vez o teu podcast? O meu podcast são as Conversas Imobiliárias, sempre às quartas-feiras, às 12h12. Muito bem. Ela tem Tens um consistência. evento aí, não é? Diz? Tens um evento a chegar. E tenho um evento a chegar, que é o Summit Imobiliário Portugal 2023, que vai ser um evento espetacular. São 7 dias, de 12 a 18 de junho, e vai ser assim algo brutal. Tenho um painel fantástico de palestrantes fantásticos, não é, Frederico? Entre os quais? Já percebi, Ricardo, Fred, já percebi. Agora, deixámos Já para o percebi. final, que é para tu ver se... Então, onde é que podem saber mais informações sobre o Summit? www.summitimobiliario.com. Muito bem. E se quiserem saber mais sobre ti, vão ao teu LinkedIn. Sim, pode ser. Pode ser. Susana Gomes Coates, por exemplo, ou qualquer coisa assim. E Chegam pronto. lá, de certeza. Se gostaram da história do Miguel, podem entrar em contato com o Miguel. Se gostaram da história da Susana, também podem entrar em contato com a Eu Susana. é donativos, pá. E o Miguel está ao nível de donativos, porque o cloro da piscina não está barato. Muito bem.
Agora sim, caríssimos, chegámos ao fim do nosso episódio, esperamos que tenham gostado. Deixem só relembrar, se ainda não são subscritores, por favor, façam-no no final deste episódio. Deixem também uma avaliação positiva caso tenham gostado do episódio. Temos sempre toda a informação disponível em marketingporidiotas.pt e o nosso grupo de WhatsApp em w.marketingporidiotas.pt. Nós, como sempre, voltamos a ver na próxima semana, por isso não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau! 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 Tchau, obrigada.